participando. Super bom dia para todas e para todos, pela disposição de um sábado pela manhã. Já vi que o pessoal chegou com uma energia aqui vibrando. Eu acho que esse é o lugar que nós queremos, né? Todo mundo está feliz. Bom, em nome do Centro de Juventude e do IECAP, no meu nome, em nome da Regina, Joana, super bem-vinda para essa roda, para esse momento de diálogo, para o Olhares, que já nos permitiu tantas possibilidades de visões já no final de semana passado. E poder estar trocando com todos vocês é uma honra e um prazer enorme, tá? Para todos nós. E mais uma vez reforçar o agradecimento ao Marcelo Pelúcio por ter sido essa ponte, essa conexão a todos vocês. Então, muito bem-vinda, a casa é sua, fique à vontade. Obrigada, bom dia, pessoal. Foi um bom dia, gente. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Seja bem-vinda, Joana. Bom dia! Gente, que bacana. Muito obrigada pela chance de estar aqui com vocês, dessa troca, que eu acho sempre muito, muito importante, muito rica. Acho que cinema fala disso e arte, no geral, fala disso. E é um prazer, Pelúcio. Obrigada pelo convite. E vamos que vamos. Vocês estão me escutando bem? Sim. A nossa tendência você vai ficar meio caladinho assim, e não sei como você organizou, mas a tendência é fazer perguntas no final. É isso. Tá. Gente, eu tinha pensado um bom bate-papo assim, para entender o que é direção de fotografia, o que é fotografia no cinema, como funciona isso. Essa parte, a gente já chega ali com o filme pronto, não tem um pouco de ideia do que é bastidor, né? Se eu sei que vocês já que produziram aí um média, que eu dei uma assistida. E, enfim, gente, eu sou um pouco tímida e de manhã eu fico meio travando. Mais tímida aí, de manhã, né? Não, talvez assim, então vamos só para esclarecer aqui, gente. A minha maneira na oficina foi de deixar as perguntas no final. Ela acabou de falar que pode ser um bate-papo, então fiquem à vontade, né? Para fazer essa troca mesmo ao longo da conversa dela. É mais ou menos isso, Joana? É mais ou menos isso, acho que okay. Vamos por aí, né? Ok. Então, não necessariamente a gente precisa ficar com os microfones aí fechados o tempo inteiro, tá, gente? Fiquem super à vontade com ela. Sim. Então, vou falar um pouco do que é a direção de fotografia no cinema, né? Bem, vou contar um pouco da minha história, que eu comecei no cinema tem 12 anos, 13 anos agora, né? 2021. E comecei ali no departamento de câmera, que é um departamento... Bom, o cinema em si é como uma orquestra, né? Tem várias funções e junta tudo para fazer um filme. Eu comecei ali como assistente de câmera, como segunda assistente de câmera, parte da equipe de câmera, que é responsável pela organização de equipamento, por localizar a câmera e fazer parte dessa engrenagem para fazer o filme acontecer. Depois eu fui foquista. Existe uma função no cinema que ela é responsável somente para fazer foco. Vocês compreendem foco? No sentido de focar mesmo. Né? Que a gente vê na foto estática ali, sempre focadinho, um desfoque, e no cinema a gente não percebe muito isso, porque já é tão orgânico, já é tão natural a gente ver tudo, né, em foco ou não, que a gente não percebe que pode ter uma pessoa ali que está fazendo exatamente essa função, né? Que é focar a imagem em movimento. Então, por muito tempo, eu fui foquista e fui guiando esses olhares dentro da direção da fotografia de um filme, né? Então, eu não sei se vocês já viram algum filme que tem uma imagem que está borrada, parece que você é meio míope. Isso é um problema de foco. Então, e depois fui para a direção de fotografia. Vocês entendem como funciona a direção de fotografia, o que é direção de fotografia? Mais ou menos, você vai utilizar a lente, né?
Tipo, ver qual lente fica melhor para a situação, as- a localização das coisas. Sim. É um conjunto de tudo isso. É um conjunto de você pensar o enquadramento, de você pensar a luz, de você escolher lentes, né, do movimento de câmera, e tudo isso ali do lado do roteiro e da direção, para entender qual a melhor forma de contar uma história, né? E de como você quer contar essa história, como você quer a luz dessa história, como você quer a cor desse filme. Não sei se vocês já perceberam, mas os filmes, eles costumam ter uma unidade de cor, uma unidade de movimento de câmera, sabe? Tem os filmes que são mais parados, tem o filme, sei lá, vamos pegar aqui o Cidade de Deus e Tropa de Elite, né? Que são bem famosos nossos. Que tem essa câmera que é mais nervosa, que é câmera na mão, essa coisa de ação. Isso daí parte de uma escolha do diretor junto com a direção de fotografia, né? Como que eu vou causar visualmente em vocês alguma emoção contando essa história, né? Você vê ali o Tropa de Elite, Com você... licença, Oi? com licença, uma dúvida. Diga. É assim, sobre como que funciona o filme preto e branco e colorido, como que acontece assim na hora de gravar e para produzir, assim, é no final que coloca essas cores, como que funciona? Isso depende. Antigamente, na época de película, a gente... Eu tô falando a gente, mas eu nunca trabalhei com filme preto e branco, mas sei como era, assim. Você pegava um filme em preto e branco e você já filmava tudo em preto e branco. Hoje em dia, né, com digital, você tem a opção de puxar isso depois ou na hora. Eu inclusive estou fazendo um filme que ele é em PB e eu já deixo tudo em preto e branco, porque eu consigo ver melhor a matiz de cinza, né, de como a cor reage ao preto e branco, tipo, como fica um vermelho no preto e branco, como vai ficar um amarelo, né, para você entender melhor como funcionam essas cores no preto e branco. E existem câmeras ainda digitais que elas já captam em preto e branco. Mas eu, como diretora de fotografia, prefiro fazer essa captação toda em preto e branco para entender como que a luz se relaciona com as cores e o que eu quero contar e como, né? E às vezes o que a gente enxerga em colorido não é, às vezes não, sempre, né? Não é aquilo que a gente vê em preto e branco. É uma matiz de cinza que vai do branco ao preto. Então, cada cor responde diferente. Mas, assim, eu prefiro dessa forma e tem como fazer. Porém, hoje, assim, pensando, né, de como eu acho que está tão bacana essa coisa da democratização dos filmes, de você poder pegar o celular e contar uma história, né, de todo mundo ter acesso a contar a sua história. Mas, por exemplo, com o celular, eu não sei se tem uma opção que vai ser legal de botar em preto e branco, sabe? Você pode colocar depois. Enfim, isso é muito das ferramentas que a gente tem. E que eu acho que é uma coisa importante, assim, nesse momento. Gente, eu sou muito uma entusiasta do filme, sabe? Entusiasta do filmar. Contem as suas histórias. Assim, a gente queria fazer filme com grana, a gente quer fazer filme com grana. Mas se a gente não tem, a gente vai parar? Não, a gente não vai parar. Então, assim, se usem as ferramentas que vocês têm, sabe? Peraí, deixa eu olhar aqui. Filme Farol. Não assisti o Farol. Ah, bacana. Tem um filme em PB que é muito bom, não sei se vocês já viram, chamado Ida. Alguém já viu? Roma, lindíssimo também. Brasileiro ele? Não. Roma, eu acho que é mexicano. Acho. Roma é mexicano, ganhou o Oscar, ganhou alguns Oscars. E tá na Netflix, se eu não me engano. Foi a primeira produção Netflix, né, que concorreu ao Oscar, né? Filmaço. Ou gambiarra para poder concorrer. Tem que, tipo, exibir antes no cinema para poder botar no Netflix, essas coisas. Agora vai poder por causa da pandemia. Sim.
A Lista de Schindler, outro filmaço, PB. Enfim, aonde eu tinha parado mesmo? Na direção de fotografia, de enquadramento, sim. Você estava falando Cidade de Deus E o Tropa de Elite, né? Ixi. Então é isso, assim. Sim, essa câmera nervosa. Então, a direção de fotografia participa de tudo isso, assim, de como você vai contar essa história, de como vai ser a experiência do olhar. Porque é como a câmera vai contar isso, como a luz vai contar isso. Então, alguém tinha falado que a direção de fotografia é isso, né? Das escolhas de lente, das escolhas de enquadramento, escolha de luz, como você vai usar essa luz é natural, essa luz é artificial. E tudo isso depende muito do tamanho do nosso orçamento, né, gente? Que eu acho que é a área mais cara do cinema, é onde vai grande parte do orçamento dos filmes, é para a direção de fotografia e para a direção de arte. Porque, bem, câmeras, os aluguéis de câmeras são super caros, aluguéis de lente, a gente trabalha com material sensível que é assim, absurdamente caro, e luz e tudo isso, e enfim. Seguro de equipamento, seguro de equipe, porque também é uma coisa complicada, assim, não sei se vocês já viram make-off, eu sou uma aficionada em ver make-off, né, por fazer parte desse processo e ver como que o pessoal filma essas coisas, mas tem os filmes que é uma loucura de making-off, assim, são pessoas pendurando para o lado de fora de um prédio, são pessoas descendo de rapel, grua. Queria só um instantinho aqui. Alguém já viu O Silêncio dos Seus Olhos? Eu nunca vi. Uma dúvida. Depois, se tiver como você falar sobre os direitos autorais de imagem, assim, como que funciona, assim, tipo, na captação das fotos e tudo mais, como que funciona sobre isso, assim? E se tem alguma coisa a ver, tipo, como que funciona? Essa parte assim, quando a gente faz ficção, acho que o Marcelo sabe bastante disso, né? Com certeza ele deve pegar esses contratos sempre. Você recebe um documento que você autoriza o uso da sua imagem, no caso dos atores, né? Já em documentário, isso também acontece, e é uma coisa que é bastante discutida, porque documentário, não sei, às vezes você capta a imagem de pessoas que não estão sabendo que está sendo captado, isso pode gerar algum problema, e depois você tem que procurar, sabe? Mas é sempre interessante você ter essas autorizações, especialmente para o cinema. Por exemplo, eu fiz o filme da Petra, o Democracia em Vertigem. E aí a gente tiveram umas partes lá que filmaram, né, gente pra caramba nas manifestações. E depois eles tiveram um baita problema, porque precisava de autorização de imagem de um grupo gigante. Então só recebia pelo WhatsApp vários grupos, tipo, vocês conhecem essas pessoas? Para conseguir essa autorização. Então é um trabalho bem grande. Mas que é importante ter, porque isso pode gerar processos, né? Só um Ainda... parênteses rapidinho, Joana, sobre isso, né? Primeiro, olha com quem vocês estão falando, hein, gente? Trabalhando em democracia em vertigem. Segundo, eu me lembro de fazer um filme com o Cristiano Vieira, Cisterna, que foi o último, que a gente... Não, eu sinto muito. Que a gente chegava, assim, para fazer uma cena, e o Cristiano, com baixíssimo orçamento, não tinha nem para figuração, a gente filmando numa quadra de esporte, o pessoal jogando futebol, e eu com as autorizações na mão, eu estava fazendo a produção de elenco, correndo assim para, tipo, finalizava a cena e o Cristiano falava, Marcelo, vai ali e consegue ali a autorização. E aí eu ia lá, opa, tudo bom? A gente tá fazendo um filme aí, não sei o quê, você libera elas. Aí, normalmente as pessoas liberam, normalmente, né? Às vezes tem gente que não... E aí você vai ter que cortar aquele plano, pegar a câmera mais assim e tal. Não, sim, cai o plano. E tem muita gente que, especialmente assim, né? Quando a gente está gravando externa, que tem um pessoal que não quer aparecer de jeito nenhum, é um problema. Mas a gente tem que respeitar mesmo o outro e essa coisa da imagem. Claro. Rebeca, eu
Eu comecei no cinema porque eu queria fazer animação. Eu fui para um caminho totalmente diferente. E eu cursava artes visuais e surgiu o curso de cinema no IESB. A primeira turma, assim. E aí eu entrei no curso, me apaixonei logo de cara e caí na fotografia. Assim, eu já fotografava antes, mas não imaginava que ia fazer minha carreira na fotografia. E aí comecei ali, eu acho que todos nós artistas, assim, nem sempre a gente consegue iniciar mesmo do ponto que a gente está afim, né? Entrar no mercado é uma coisa difícil, mas meu sonho era estar em set e eu ia entrar ali de qualquer jeito. E entrei pela produção, fazendo assistência de produção, que é uma coisa que eu admiro muitos meus amigos produtores, mas eu não quero fazer nunca mais na minha vida. Porque realmente a gente me falta talento e é uma coisa de muita logística, de muita disposição e de saber lidar com BO. E aí... Defina BO. BO. Boletim de ocorrência. Baixo orçamento. Problema. Mas é uma coisa assim, que a produção ela tem que dar conta de, por exemplo, de equipamento, de equipe, de locação, mas também da dor de cabeça de alguém, sabe? Você é como se fosse a mãezona naquele set. Uma mãezona, assim. Uma pessoa que está responsável por tudo tem que fazer a coisa acontecer. E aí eu entrei em um filme maravilhoso com o André Carvalheira, que ele é até diretor de fotografia do O Último Cine Drive-In, não sei se alguém viu, que é um filme produção brasiliense. Já sim, legal. Oi? Eu já assisti, sim. Que é um filme lindíssimo, do Iberê Carvalho. E aí fiz um filme com ele, que eu estava fazendo assistência de produção, e aí eu vi que na equipe de câmera só tinha um assistente, na época era película. E aí fui na cara e na coragem, gente, estagiária, e falei, olha, vocês estão precisando de alguém aí na câmera? Que eu estou na disposição e estou super afim, sempre quis trabalhar com isso. E aí me deram essa chance, falou, cola aqui, a gente está precisando muito de assistente, e aí que começou a minha carreira dentro do departamento de câmera, né? E a partir daí eu fui emendando. Fiz terceiro assistente de câmera, que é vídeo assiste. Depois eu posso explicar melhor para vocês como a equipe de câmera, porque é uma engrenagem bem, bem grande, assim. Depois fiz o segundo assistente de câmera, fui foquista e direção de fotografia. Né? Nessa minha história aí de 12 anos, essa foi a escadinha. Geralmente vocês usam qual câmera? Tipo, o povo mais assim, usa o DSLR, né? Não conheço, mas eu quero saber o cinema grande e tal. Vocês usam qual câmera? Isso depende muito do diretor de fotografia, do orçamento do filme. Acho que mais do que o diretor de fotografia, é do orçamento do filme. Mas, geralmente, a gente trabalha com as câmeras da Arri, Alexa. Vou até escrever aqui para vocês. Joana, só uma pergunta. Seu Instagram? Meu Instagram? É. Vou deixar para vocês aqui também. Estão perguntando para mim. A gente usa muito a Alexa, que é uma câmera muito boa de cinema. O que acontece, que eu acho que é uma coisa muito importante na decisão dos diretores, especialmente se você vai fazer câmera na mão. Ela é uma câmera robusta. Para a gente, quanto mais pesada uma câmera for no ombro, mais equilíbrio você tem. Uma DSLR, por exemplo, ela já é mais difícil de fazer essa pega, sabe? A ergonomia dela é complicada. Então, acho que é um fator importante, fora que essas câmeras, elas gravam 4K. E são câmeras excelentes, assim, de latitude, de cor, sabe? Então, geralmente é a Alexa, tem a Red também, que é uma câmera que a gente usa bastante. E também trabalhamos com DSLR, as famosas, a Sony Alpha, que eu acho muito bacana, porque tem um bom resultado, faz 4K, é uma câmera mais acessível. É bom mesmo essa Sony. Não, gente, ela é bacaníssima. Já fiz alguns filmes com ela.
Acho que o que pega para a gente mesmo é essa questão da ergonomia da câmera, sabe? Para fazer câmera na mão, ela é realmente mais chatinha. Aí você tem que ir fazendo um Frankenstein dela, sabe? Vai colocando peças para ela ir crescendo, para ter mais estabilidade e a gente conseguir fazer alguns planos. E é isso. Bom, e lente também é uma coisa que conta muito para a gente, né? Uma boa lente. E que também é uma parte bem cara do cinema, assim. Mas o que eu estava falando, gente, às vezes assusta quando a gente começa a falar dessa parte de fotografia, né? Que câmera usa em filmes grandes, porque é tudo muito caro, parece tudo muito, muito distante da nossa realidade, né? Mas eu sou muito a favor de filme com o que você tem e faça um trabalho bonito, sabe? Conte bem a sua história, tenha um bom roteiro, saiba escolher bem os quadros, saiba o que filmar, o que você quer contar e como você vai contar. Tipo, o que você quer revelar? Por que movimento de câmera é importante? Por que esse movimento é importante aqui? Gente, eu esqueci o nome do filme de vocês, eu tô com Gênesis na cabeça, mas era É isso mesmo. Gênesis. Eu vi, assim, achei muito interessante as jogadas de vocês com o movimento de câmera, da edição. Sim, seja tão... Eu acho que eu admiro a geração de vocês demais, porque o olhar já está treinado para coisa, sabe? Como a gente vai contar isso? Como que eu vou fazer esse efeito, né? Como eu vou dar essa continuidade na história? Muito bacana. E continue, gente, força. Vão com tudo. Que mais? Vocês têm mais alguma pergunta? Eu desembesto a falar, gente. Eu ia comentar sobre, eu acho que foi uma coisa que a Júlia falou aqui nos comentários, que você estava comentando que então a direção de fotografia, claro, tem o seu trabalho ali, mas tipo, é mais um trabalho em conjunto, então, com quem vai arrumar as cenas, ou com o que o diretor quer, ou, tipo, até mesmo com o figurino, né? Tipo, como é que funciona essas decisões? Tipo, quais são as suas decisões, tipo, como diretora de fotografia? Bacana. Gente, o cinema, ele é uma grande engrenagem, né? É muita gente trabalhando ali para acontecer. São vários departamentos que têm todos que dialogarem, porque no final das contas está todo mundo pintando o mesmo quadro, né? Mas antes do filme, a gente tem reuniões de pré-produção, leitura de roteiro, conversar com o diretor. Qual é a cara do filme? Qual é a paleta de cor desse filme? E isso é um papo que a gente tem muito com a direção de arte. Porque fotografia e arte trabalham muito junto, gente. Às vezes, até no filme de vocês eu percebi, e eu não sei se vai ter alguém aqui com vocês para direção de arte nessas oficinas. Mas às vezes, assim, sei lá, você tem uma parede toda branca, sabe? E aí a pessoa tá ali atuando. Cara, às vezes um quadrinho que você coloca ali já dá um outro volume atrás. Já dá uma outra diferença, sabe? Já é mais interessante para o olhar. Então, às vezes, se você quer salvar uma cena, a fotografia não tá legal, sabe? Tipo, tá uma pessoa deslocada no fundo branco, o que você faz? Você pode brincar ali com a arte ou brincar com sombra, para criar esses volumes atrás, sabe? Para não ficar uma coisa tão seca e dura. A não ser que isso seja parte da linguagem do filme, né? Que você queira fazer uma coisa assim. Mas tudo trabalha muito junto, inclusive figurino. Por exemplo, você quer ver um diretor de fotografia pirar? É colocar uma blusa branca. Reflete muito, sabe? Ou preto, às vezes. Ou, Pelúcio deve saber muito disso, mas blusa xadrez. Gente, a blusa xadrez é o pesadelo. Porque ela dá um moaré, ela dá batimento. Não sei se já viram isso, acontece muito TV, jornal, aparece uma pessoa de blusa xadrez e fica dando batimento. Fica dando aquele movimentinho assim. Já viram isso? Não? Já. Aconteceu comigo já também. Horrível, gente. Então, assim, evitem xadrez. Sabe, esse xadrezinho menor, listrado. Então, são coisas que você tem que estar... Ó, isso daí que o Marcelo tá mostrando, né?
Tá vendo que dá um ruído? Não fica legal na imagem. Então, assim, é uma coisa que a gente bate com figurino sempre. Você vê, assim, que figurinista não... Quando chega com uma coisa que é listrada, já vai diretamente na direção de fotografia e pergunta, tá dando batimento? Porque dá, e é realmente um ruído que ele incomoda demais, assim, né? Então, tudo se entrelaça, gente, tudo, sabe? Tanto o figurino, maquiagem, parece que não, mas maquiadoras e maquiadores estão sempre do nosso lado. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa testa, né? A pessoa sua muito. Aí o pelúcio, olha, tá com brilho na testa. E ali você revela que tem uma luz, sabe? Você mostra o extracampo, né? O que está por trás, o bastidor. Então, a gente está sempre retocando os atores, muito pó para tirar esse brilho, para não revelar que tem uma luz ali. Porque a gente não quer aparecer, a gente quer que aquilo, que você faça parte dessa experiência como se fosse um sonho, como se você estivesse vivendo aquilo, né? E que ela seja o mais natural possível. Outro problema, óculos. Estou vendo a Regina aqui, de óculos. Eu estou vendo o brilho da tela. Né? Se vocês começarem a observar filme, reparem o óculos dos atores, assim, direto vaza uma luzinha, sabe? O pessoal acha que passa desapercebido, mas está lá. O Marcelo é uma figura, gente. Não, porque aí a gente pode, assim, por exemplo, nas coisas muito punk, rock, assim, BO, a galera começa a decidir o plano. Sabe, gente? São aquelas coisas que a gente estava falando no final de semana passado. Aqui, como é que resolve isso? Vira a câmera. Resolve o plano para tirar o reflexo. Eu já vi isso acontecendo várias vezes. Exatamente. Aí o ator fica um pouco duro, assim, não sei o quê, não sei o quê. Aí tá o pobre do ator, né? A gente assim, vamos virar para cá e joga o corpo para lá, o cara tá todo torto, mas para a câmera tá maravilhoso. Tem essa também, né, Pelúcio? Total. Que você olha, ator, vira um pouquinho para a direita, vira um pouquinho para a esquerda, aí a pessoa tá assim, toda troncha, mas na câmera, gente, tá um espetáculo de naturalidade. O cinema tem dessas coisas. É uma comédia, gente. Mas, enfim, então é isso. São todas essas partes dialogando juntas. Todas. Né? Não passa nada, assim. Gente, até alguns filmes que eu fiz, assim, mas teve um bem específico que era engraçado, que para você ver, assim, como que tudo ali interfere, mas era uma coisa do microfone na atriz. E a atriz estava passando por um momento que ela fazia dieta, que era também parte do filme e tal. E aí chegava perto do almoço, a gente tinha que interromper, porque a barriga começava a roncar e o negócio era doido, assim. Então, tipo, é feito de muito detalhe, né? E é isso, estamos trabalhando com humanos, com pessoas que têm fome, e tudo dialoga, gente. É muito bacana, assim. Eu sou uma apaixonada, então, se eu ficar aqui em devaneio, vocês me puxam de volta. Mas é óculos de sol que reflete tudo, e, sobretudo, esses óculos que estão na moda espelhados, né? Pesadelo. Quer ver outro pesadelo? Tem... Aí, Joana, por exemplo, só um parênteses, é legal falar, porque a gente está falando do quê, gente? Da pergunta um pouco que o Leonardo fez, né? É legal saber que isso que ela está discutindo agora é naquele momento de pré-produção que acontece normalmente. Então, quais as suas decisões de fotografia? Na hora que, de repente, a direção de arte vem com uma história, um óculos espelhado por surfista. A fotografia já vai pensar assim, calma aí, espelhado? Será que a gente não pode fazer um óculos assim, assim, assado? Quer dizer, veja, a fotografia interferindo nas decisões de arte. Isso tudo está onde? Está na pré-produção, naquele momento da leitura de mesa que a gente conversou, né? Que está toda a equipe, as cabeças dos departamentos. O diretor de fotografia, o diretor de arte, figurino, maquiagem, se for o caso, o diretor está lá tomando essas decisões. Exatamente. E... Joana, Oi? só uma dúvida. Assim, utiliza mais no cinema fotos e depois faz a edição dela junto com o áudio, ou mais filmagens que utiliza mais assim na criação? Eu não sei se eu entendi. Luquete, o que você está pensando exatamente? Contextualiza melhor a sua pergunta. É tipo assim,
Porque existe pessoas que tiram as fotos e usam as fotos e faz um áudio separado e monta o vídeo, o filme. Uhum. E também, tipo, existe a pessoa que filma. Tipo, eu vou filmar tudo ou vou filmar partes e utilizar a imagem também. Eu não sei, eu queria saber qual que utiliza mais. Mas você diz, tipo assim, essas cenas que aparecem, por exemplo, uma paisagem, e aí tem alguém falando? É Ou... tipo assim, eu vou fazer um filme. Uhum. Aí eu vou tirar várias fotos. Tipo, vou fazer um filme sobre paisagens. Aí vou tirar foto de várias paisagens, vou criar o áudio separado e vou montar o filme com áudio e as fotos. Ah, tá. Tipo stop motion? Não sei o nome, mas É, tipo isso. Luquete, eu acho, desculpa, Joana, você vai entrar numa escolha de narrativa e numa técnica que é muito comum em animação, mas se faz em live action também, que é stop motion. Essa palavra significa movimento parado. Que é isso, assim, tem, por exemplo, videoclipes usam muito, né, de música, animação usa muito, que é isso, você tira 1.758 milhões de fotos, junta todas elas e isso dá uma sensação de movimento, mas você percebe que é uma coisa parada, que vai, sabe? Isso se chama stop motion, é uma técnica de filmagem. É isso? Mas... E você tem experiência nisso, Joana? Não tenho, gente. Eu sou a pessoa que queria tanto animação e não pisei na animação. Mas ainda dá tempo, né? Tá, a gente tá falando de som. Onde eu parei? Ah, sim, de pesadelos de fotografia. Eu não sei se vocês passaram por isso quando estava fazendo a produção de vocês, mas reflexo é sempre um problema. No final do ano passado, eu estava fazendo um piloto de uma série que estava fotografando e aí eu me deparei com uma locação que era bem problemática. Gente, era a Galeria dos Espelhos. E era assim, eu queria... Teve uma hora que eu falei, vou sentar e chorar. Porque a locação anterior caiu. Então tiveram que mudar, foi uma coisa de última hora. Quando eu cheguei lá, era choro. E aí vem a briga, né? Para onde eu vou apontar uma luz, gente? E aí tudo dava reflexo. Foi um grande quebra-cabeça para fugir desses reflexos. E aí você usa bandeiras, que são tipo uns panos pretos que a gente coloca, para ir tirando esses reflexos. No final, assim, pareceu o Vale das Bandeiras, dentro do Vale dos Reflexos, sabe? É sempre um desafio, é sempre um quebra-cabeça, e é por isso que é tão importante, antes de começar um filme, você ter essa reunião de pré-produção, de arte, de locação, você visitar as locações, você vê os problemas, que, né, tipo o Vale dos Reflexos, assim, né, que é um problema. Como você vai resolver isso? Por exemplo, para a galera do som, não é legal você fazer um filme numa locação que esteja perto da rua, é uma rua movimentada, sabe? Que isso vai dar interferência, você vai perder tempo. Porque, gente, eu já fiz, assim, vários filmes que a gente tem que parar. Gente, vamos parar um pouquinho que tem que passar aqui o ônibus. Aí passa um ônibus, passa dois, volta. Aí tá o ator lá preparado, sabe? Na energia. E aí ele chega na metade da fala e, putz, corta, gente, o ônibus. E o negócio não anda, sabe? Então, sempre, gente, essas reuniões de equipe, saber que todos estão ali entrelaçados é muito bacana. Vocês têm mais perguntas? Marcelo quer falar um pouquinho? Sim. Como a gente tem aquela premissa, Joana, de falar um pouco de possibilidades para essa ideia deles fazerem um segundo episódio, né? Isso que você está falando é muito interessante, que a gente está falando do cinema como um todo. Mas, por exemplo, você está falando aqui das bandeiras, eu estou aqui brincando, né? Que eu estou com um reflexo aqui, ó. E aí, um papelzinho que eu coloco aqui já mudou, né? Exato. Que é uma bandeirinha aqui que eu estou fazendo. Aí, assim, que coisas que poderia se pensar,
Qual a experiência que você tem nessa coisa de BO, na hora de filmar com celular? Por exemplo, em Gênesis, a gente vê que tem uma dificuldade do foco se permanecer por conta de uma luz atrás, que ele fica ali o tempo inteiro, né? Então, existem mecanismos, você sabe desses mecanismos que a gente consegue tirar um pouquinho disso, resolver um pouquinho disso, ou seja, que coisas poderiam ser feitas para aprimorar um pouco o trabalho deles com o que eles têm. Uhum. Bacana. Essa questão do foco do celular é uma coisa que me irrita um pouco, gente, porque ele faz sozinho, né? E a gente, às vezes, não tem muito controle disso. Isso que o Pelúcio falou é interessante, assim. De você tentar fugir de objetos que fiquem à frente, que o celular interprete isso como uma mudança de foco, né? Como o objeto principal. Mas isso depende muito do celular. Mas o meu, por exemplo, às vezes eu fico muito irritada com isso, assim, tá filmando uma coisa e ele vai e volta, vai e volta. Enfim, tentar mudar essas coisas de estar um objeto à frente, um atrás, tipo, dar aquela limpadinha para ser você. E essa questão da luz também ser evitada. O que você puder fazer para evitar essa troca de foco é interessante. E uma coisa legal, gente, de se fazer, assim, fora a questão da arte, que eu acho que super ajuda, mas não sei se vocês fizeram storyboard, se vocês tiraram foto de como vocês imaginavam que ia ser antes. Ou foi tudo, bora, gente! E taca ali pau. Beleza. Que é muito legal, gente, você pensar assim, em possibilidades, sabe? Qualquer lugar, assim. Você pega o telefone e, tipo, cara, qual é o enquadramento legal para isso? Como fica bacana? Eu quero uma coisa simétrica. Como eu quero essa luz? Tem que tomar cuidado com a luz aqui fora, porque pode me deixar subexposto. Tipo eu agora. Eu escolhi um péssimo lugar, mas era o mais confortável aqui para mim. Mas que essa luz estranha aqui, que fica variando o tempo todo, né? Pensar qual luz entra legal, tipo uma luz lateral, luz de janela. Né? Trabalhar com o que tem à noite. Como que é legal usar essa luz? Se eu tenho experimentado nessa quarentena fazer uns trabalhos sozinha, sabe? E em casas, baixíssimo orçamento, ou seja, orçamento nenhum, usando o que eu tenho em casa. Então, sim, eu passei bons meses investigando cada entrada de luz da minha casa, sabe? Para entender, cara, essa luz entra aqui às 4 horas da tarde, tão bonita, né? Eu vou filmar aqui 4 horas da tarde, porque eu quero essa luz. Sabe? E isso é muito bacana, esse exercício de observação dentro do espaço, que não deixa de ser uma espécie de visita de locação, mesmo que seja na casa de vocês, mas vocês olharem esse espaço, como entra a luz, sabe? Como que a luz se manifesta aqui, né? Ai, eu ia falar uma coisa que me fugiu. Foi. E no Instagram dela, gente, vocês vão ver depois que ela é diretora de fotografia, foquista, atriz, figurinista, maquiadora, tudo isso tem lá. Ela é o cinema inteiro. E só para contextualizar um pouco, Joana, né? Aqui na sala hoje nós temos assim uma parte que participou do Gênesis, porque são vários módulos que estão conversando com a gente aqui hoje. Então, uma parte foi o que criou o Gênesis, e todos os módulos estão experimentando através do audiovisual de alguma forma, porque é o que nós temos de comunicação hoje, né? Sim. Estamos dando aula de teatro virtualmente. Como é que você tem uma entrega de um trabalho? Como é que você conclui um módulo? Olhando para essa criação pelo vídeo. O vídeo fecha, né, esse processo de cada módulo. E aí, esse pessoal em específico que foi o Gênesis, é que acabaram querendo brincar em criar uma história de ficção, criar personagens que se entrelaçavam, e eles tiveram esse desafio de cada um gravando em casa sozinho. Então, eles teriam que pensar tudo isso que a gente está conversando no Olhares. Não tínhamos esse olhar antes. Então, foi muito tateando. Então, quando você falou do storyboard, por exemplo, a gente não fez storyboard, o que a gente fez foi o seguinte, muitos deles gravavam, que nós chamamos de células, vamos trabalhar com células de vídeo. Então, cada um teria que produzir 4 a 5 células de 1 minuto. No final, a gente construiu mais de 60 peças
E aí, quando foi para a edição, que brincou com o que fica, o que vai, o que dá para recortar, o que dialoga. A gente fez todo o processo totalmente inverso que existe, não sei lá o que a gente fez. Só que o storyboard foi nesse sentido. Eles gravavam, aí a gente olhava e falava, regrava de novo e corrige isso, melhora aquilo, muda esse ângulo, vamos ver o que a gente faz. Foi nesse processo de brincando com isso, assim, tateando, até chegar no processo final, que foi o que vai, o que cai fora, o que está contando o que a gente quer, o que não contou, e se precisava fazer alguma coisa extra que está precisando costurar. Esse foi Aham. o processo de criação do Gênesis específico, né? E todos os módulos estão dialogando e brincando com o audiovisual, experimentando isso através do seu celular, na sua casa. Então foi um processo muito divertido e muito insano também. Gente, que barato. É isso, a história precisa ser contada e tem que ser feita, né? Como é que a gente vai fazer isso? Ah, vamos trocando. É genial. O storyboard ele ajuda, assim, né? Agora você sabe que fica mais fácil, assim, pelo menos isso para isso de enquadramento. A atuação é uma coisa, é outra coisa, assim, vocês vão discutindo ali, né? Ah, isso aqui ficou legal, isso não. Mas o storyboard ele ajuda demais para vocês não ficarem tão loucos, né? Na insanidade de depois na montagem. Mas foi a Dilson que falou aqui, não apareceu para mim. Foi o Adilson. Mas, Adilson, essa parte da montagem, ela é insana mesmo, sabe? Até filmes com storyboard, com pré-produção, no final, descartam um tanto de coisa. Que às vezes, assim, o filme... Ele acaba sendo contado de uma outra história, vira uma outra... Até às vezes muda totalmente o roteiro na montagem. Se eu já vivenciei um conflito com a direção de algum filme nesse processo de filmagem, em busca de uma... Olha, eu, como diretora de fotografia, não. Mas eu já vi vários conflitos. Gente, conflitos, eles acontecem sempre, porque trabalhamos com seres humanos e com possibilidades que, às vezes, não existem. Então, já vi muito problema de direção com direção de fotografia, mas no sentido do diretor querer uma coisa que é impossível com o que você tem, sabe? De equipamento, de estrutura, ou querer fazer algum plano que ele possa colocar em risco a equipe, que seja perigoso, né? Então, acho que nem tanto pela coerência da fotografia, mas mais pela questão de segurança e possibilidades com que a gente tem. Que é uma coisa importante, assim, quando a gente tem filmes, quando a gente está fazendo filme, é de ter um alinhamento muito bom de diretor e diretor de fotografia, sabe? Para o pessoal estar falando a mesma língua, né? E o diretor, ninguém sabe como essa história tem que ser contada, assim. Diga-me. Posso contar duas historinhas rápidas sobre essa questão de conflitos? Claro. Não vou falar nome de ninguém, nem filme, gente, para não expor ninguém, né? Mas, assim, eu tive 2 momentos que eu sou super chato no set. Eu sou muito autocrítico e sou muito chato com a equipe, assim, sou muito entrão. Já perdi cachê por causa disso. Isso é uma outra história. Depois eu conto. Mas eu participei de um filme que o diretor e a diretora de arte eram casados. Tá? Então, quando teve uma questão lá de chuva chegando e o tempo que estava premido e estava tudo montado, mas faltava uma questão da arte verificar se estava tudo ok. Por quê? Porque a galera da direção e a galera da fotografia queria filmar logo porque ia chover. Aí o diretor deu um berro. Arte! E aí a pessoa, que era a esposa, disse, arte? Eu tenho nome. Sabe, com quem que você está falando? E ela saiu do set. E ferrou tudo. Porque pronto, porque era isso, entendeu? Porque apesar e além de toda aquela engrenagem que estava ali, gente, tem seres humanos atrás ali. Sabe? De repente o diretor esquece de tudo isso, dá um berro desse, porque ele ainda falou, arte, porra! Né? E aí saíram, aí foram conversar, entendeu? E um outro caso foi eu, assim, tipo,
A gente passou mais de 16 horas em set, acreditem. O normal é 12, tá, gente? E aí chegou 4 horas da manhã, na casa do diretor de fotografia, um filme acadêmico. Na casa do diretor de fotografia, tinha uma cena que eu, como ator, personagem, tinha que quebrar um computador, uma retada. Estava tudo pronto ali. E aí o diretor falou, não, eu acho que essa hora vai fazer barulho, os vizinhos vão incomodar e tal. E eu fiquei puto com o diretor de fotografia, porque ele, dono da casa, dono do rolê todo, dono da bola, ele parava insistentemente por uma falta de storyboard e por uma falta de decisões anteriores. Filme acadêmico também, né? Uma coisa de começando e tal. Ele ficava mudando o plano o tempo inteiro. É como se ele fosse o diretor do filme. E eu fiquei calado às 14 horas. Mas quando chegou na vez de falar, eu falei assim, não, agora eu vou quebrar essa impressora. Eu vou quebrar essa impressora e não sei o quê. E papai, comecei a gritar com todo mundo ali. Aí, você tá na minha casa, rapaz. Não sei o quê. E tarará. Eu falei assim, então beleza. Não dou direito de uso da minha imagem. E saí. Ixi, foi um negócio, uma confusão. E a galera foi atrás de mim, não sei o quê. Enfim, conseguimos resolver, assim, de uma jeito que eu não queria, mas o diretor foi brilhante na hora. Um moleque muito interessante. Ele pegou a câmera, botou o computador na frente e o computador ficou na sombra, na parede. E aí eu dava uma retada na sombra. Só as nossas sombras apareciam, entendeu? E aí depois na edição e na montagem eles foram, né, desmontando a sombra. Então, sabe? Esses conflitos, gente, acontecem sempre. Lisa. Acontece sempre, porque, primeiro, o nosso trabalho já é um pouco insalubre, porque 12 horas, gente, 12 horas, 6 dias por semana, é muito puxado. E, assim, o nosso horário, sabe, aquele horário maravilhoso, você acordar 4 da manhã, 3, a gente começa muito cedo para pegar a primeira luz, sabe? Então, é um trabalho que é cansativo. Se você está num longa-metragem, você faz isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, sabe? Como chantagear o diretor de fotografia? Não foi o que o Marcelo falou, eu tô só brincando. Como é que funciona a fotografia e a animação? Que tipo, é animação, mas é por causa dos ângulos, luz, é isso? Sim, gente, o processo é muito parecido. A diferença é, por exemplo, sei lá, esses filmes 3D Pixar, né, tudo computador, mas eles pensam a decupagem igual um filme em live action. Tipo, aonde está vindo a luz? É a coisa mais encantadora, assim, como é a luz, como é o movimento de câmera, aqui a gente vai ter um traveling chegando, aqui a luz está assim, aqui muda de foco. Inclusive, vocês viram o último Toy Story? Uhum. Muito bom. É o 4, né? Sim, incrível demais, nossa. O 3 é Eu- melhor, mas o 4 é bom. A Toy Story sempre surpreende com os finais. Sim. E a técnica, né? Pixar, assim, cada filme que ela faz é uma técnica nova que eles apresentam. Tipo, Toy Story 4 eu pirei com passagem de foco. Tem muita passagem de foco. E é uma coisa que não é tão comum em animação. É sensacional, eu acho a Pixar incrível. Mas o processo é muito parecido, assim, você fazer a mesma decupagem, você pensar cenas, os movimentos. Só que aí o pessoal vai pro computador e manda ver na animação 3D, né? Eu tava rindo aqui, como chantagear o diretor de fotografia. Ah. Descobre um segredo. Tô brincando, gente, ó. Está gravado, apaga isso aí. Mas eu acho que parte do cinema também é você saber gerenciar conflitos, né? E no final das contas, todo mundo está querendo contar uma história, mas sempre tem uma explosão, assim. E o Marcelo falou que ele é uma pessoa que é entrona, não sei o que, nada, gente boa de trabalhar pra caramba, é um ator que sempre acerta as marcas. Queridaço. Esse negócio que você falou é interessante, assim, isso explica também, gente, um pouco essa questão de gestão de conflitos, né? Isso começa lá atrás, quando você está pensando no roteiro, às vezes, dependendo da galera que trabalha, né? É o que explica, por exemplo, os pares, as parcerias, meio que aquelas duplinhas que sempre trabalham juntas.
porque as pessoas já se conhecem. Pô, eu já sei que, vamos supor que, né, a Joana, eu sei como é que é a fotografia dela. Então, eu vou chamar para ela filmar, para ela fotografar o meu filme. Né? Eu, como diretor, por exemplo, entendeu? Então, isso acontece muito, essas parcerias, porque eu já vou reconhecendo o trabalho, eu sei, digamos assim, a caligrafia, digamos assim, né, da pessoa, e eu gosto disso e quero isso, quero essa estética para o meu filme, né? Você já vai antecipando os conflitos, na verdade, ou a gestão do tempo, ou a gestão do seu orçamento, né? Sim, tudo isso trabalha bem junto. É importante. Tem isso também que o Marcelo falou que é muito, muito interessante, assim, que cada diretora ou diretor de fotografia tem mesmo a sua caligrafia, né? Tem a sua fotografia. Só um instante. Tem a sua assinatura, né? Por exemplo, tem minha diretora de fotografia que trabalha muito bem com luz natural. Que é uma coisa interessante, gente, que eu enlouqueço, assim, quando lembro desse filme, que se chama As Duas Irenes, que foi um filme que eu fiz, que a diretora é a Daniela Carrias, diretora de fotografia, e era um filme super de baixo orçamento, que a gente fez Pirenópolis e Goiás Velho. E esse filme, a gente tinha um refletor, e o resto do filme todo foi feito no espelho. Era só espelho. Então, era interna, era uma casa que tinha várias janelas, então a diretora de fotografia foi lá, viu a hora, cara, o sol vai estar aqui tal hora, nessa hora a gente tem que estar filmando isso, essa luz é interessante aqui nesse quarto tal hora, e ela foi com o diretor e com toda a equipe, se organizou para filmar as cenas, sei lá, em cada parte da casa em determinado horário, durante um mês, e era isso. Então, tipo, puxa o espelho para cá, o sol tá aqui. Gente, o filme é todo iluminado um espelho e um refletor. E é interessantíssimo. Eu não sei, eu acho que ele tá... Cara, eu tenho que pesquisar, mas eu acho que ele tá disponível em alguma plataforma. E acabou ganhando direção de fotografia em Guadalajara. Foi bem legal, assim. E aí a assinatura dessa diretora é muito para isso, né? De tipo, cara, ela trabalha bem com a luz natural. Ela sabe usar bem a luz natural, ela sabe trabalhar com espelhos. Né? Ela entende disso. É a assinatura dela. Pessoal, mais alguma pergunta? Marcelo. A Ana Beatriz França levantou a mão. Você quer fazer alguma pergunta, né, Bê? A Ana Beatriz fazer pergunta? Que estranho. Ana Beatriz, você está entre nós? Se sim, mexe com a xícara, por favor. Acho que não. Beleza. O que mais, pessoal? Alguém falou? Sim. Oi. Então, tô terminando de fazer um curta, um projeto autoral, e tô gravando tudo basicamente sozinha. Qual é a dica que você me dá para conseguir um bom enquadramento, uma boa captação? Dificuldade com isso. Inclusive, eu estava até... Só um pouquinho, acho que alguém abriu. Tem alguém com o microfone aberto aí que está atrapalhando a Oi, gente sou entender a eu, pergunta. desculpa. Sou eu, a Ana Beatriz. Desculpa, pode voltar, perdão. Oi, Brina. E eu tava em qual parte? Enfim, eu tô gravando sozinha e eu não sei se tem não sei, algum ponto-chave para conseguir uma boa execução. Tá, legal. Brina. É Brina? Brina. Eu também tô nessa, assim, vou até passar para vocês o link de um filme que eu fiz nessa quarentena, sozinha, assim. E antes de executar, o que eu sempre fazia era isso do storyboard, sabe? De achar um canto na minha casa que seria interessante filmar isso. Né? Que a luz estaria legal, e definir esse enquadramento. Às vezes eu pegava minha irmã, que é, coitada, minha cobaia,
nessa quarentena. Ia lá e tirava, fica aqui, deixa eu tirar uma foto sua aqui. Ah, aqui tá legal. Sabe, sempre nisso e montando, cara, que eu vou fazer tal coisa. O famoso stand-in. O famoso stand-in, né? Que é a pessoa que fica no lugar do ator ou da atriz, fazendo o papel dele, para você ir decidindo ali um enquadramento legal. E eu fiz muito nisso, assim. Né? Então, acho que uma boa dica é aquilo, de observação das... Você está fazendo em casa? Mas observação da sua casa, sabe? Tipo, qual cenário que você quer? Né? O que é importante na sua história? Montar esse cenário e fazendo esse storyboard mesmo, sabe? Deixa eu pegar esse link para vocês. Marcelo, tem como compartilhar? Tem, o Adilson libera para você. Aí, Já tá liberado já. Complementa também, Joana, se você puder falar um pouquinho especificamente de foco. Claro. Quais são as questões do foco e tudo mais. Aí no Share Screen embaixo, você consegue mostrar a sua tela. Posso fazer uma pergunta? Desculpa, sou eu, Ana Beatriz. Pode fazer. Desculpa, gente, é porque eu tô na rua e o meu celular não tá funcionando direito, aí por isso que foi a trabalheira pra me ouvir. Enfim. Então, eu queria saber sobre, nessa questão da fotografia, né? Eu acabei entrando por agora, eu espero não estar incomodando. Então, eu queria saber sobre os instrumentos, sabe? Os instrumentos da fotografia que são posicionados, porque eu sempre vejo eles, né, em alguns make-off de filmes e tudo mais. Eu queria saber mais sobre essa parte técnica. Quando você diz instrumento, eu não entendi direito, Ana, desculpa. É tipo aquele negócio que tem um fundo branco, aí parece que ele pega a luz e reflete. Aham. Eu queria entender mais sobre esses instrumentos, porque eu sempre fui muito doida por fotografia, mas eu nunca tive muito conhecimento sobre. Aí, tô aproveitando a oportunidade. Ah, que fofa. Legal, Ana. Isso que você está falando é um rebatedor, que ele rebate a luz. Então, por exemplo, às vezes você está fotografando e aí tem muita luz. Você está me vendo? Você falou que você está na rua, não sei se você está me vendo. Não, eu não tô vendo, mas eu tô percebendo aqui os movimentos. Então, vamos supor que tem muita luz entrando do meu lado direito. E aí, meu lado esquerdo está bem escuro. Então, eu consigo bater um pouquinho dessa luz para dar uma suavizada, para não ficar tão contrastado um lado com o outro, sabe? Uhum. Então, aquilo serve um pouco para isso. Ou se não tem muita luz, então pego, não sei, a luz do próprio sol e uso aquilo para refletir essa luz em você, entende? Para ter mais luz no seu rosto. Nossa, que legal! Sim, gente, luz é muito legal. É muito Nossa, bacana. eu acho muito interessante porque eu, como bem amadora, né? Eu sempre pego os traços de luz para conseguir focar algumas coisas. Por exemplo, uma gota de chuva. Eu aproveito a luz para conseguir focar a câmera no que eu quero. Eu acho muito interessante. Ai, que linda! Mas, Ana, é isso mesmo. É isso. Isso aí é água. Ela é... Alô? Oi. Ana, tá aí? Tô aqui. Mas a fotografia é esse trabalho sempre de observação, sabe? Você observar, caramba, eu vou aproveitar que essa luz está linda na gota aqui, vou tirar essa foto. É basicamente isso. Pra você saber o momento. Tipo, o final da... Linda, gente. Esses dias que estão chuvosos agora. Fim de tarde é uma loucura, aquela luz amarelinha, gostosa. Acho que é a luz mais linda, assim. Nossa, eu fico doida para conseguir tirar fotos dessa luz, sabe? Mas eu nunca consigo, sempre fica estourado. Tem isso, assim, às vezes o celular não ajuda. É complicado, gente. Joana, seria legal a gente fazer algumas coisas práticas, assim, por exemplo, estou vendo que atrás de você tem uma cortina, né? O que aconteceria, por exemplo, fechar a cortina? Você vai não é rebater, mas você vai desendurecer a luz, né? Na verdade, eu vou tirar esse contra e eu vou
A subexposta, né? Vou ficar no escurinho aqui. Isso, porque você vai difundir mais a luz, né? Ela tá vindo num foco só, mas se você fecha a cortina, vai espalhar, né? E talvez você fique bem escura. Sim, é bem provável que eu fique escura e aí eu ia precisar de uma luz aqui na frente. Provavelmente poderia ligar a luz do meu quarto para dar uma... Aí outro exemplo, aqui na Regina, não sei se vocês estão percebendo, gente, o lugar que ela tá, do outro lado tem um azulejo refletindo uma luz. Uma coisa simples de resolver é ela baixar o quadro dela um pouco, né? Se ela baixasse um pouquinho aí, né? Ela precisaria baixar um pouquinho mais, já tiraria aquele reflexo ali. Coisa simples assim, né? Outra coisa, eu tô me metendo, ó. Coisas que a gente vai aprendendo olhando os outros fazer, viu, gente? Ó, isso que eu tava fazendo aqui, né? Vocês estão vendo que tem um esbranquecido na minha imagem aqui. Isso é a bandeira, né? Que a gente vai colocar aqui. Então, eu coloco aqui, ó, já diminuí. Aí, o que aconteceu? Esse lado ficou mais claro e esse lado mais escuro. Eu vou pegar uma folha de papel brincando como se fosse um rebatedor e aí eu aponto para o sol e miro para mim, ó. Observa como já mudou, ó. Ó a diferença. Escuro, claro. Isso é um rebatedor. Se o cara quer que todo o rosto fique iluminado, o fotógrafo, né? Não é um filme no ar, aí você tem essas possibilidades. Pode ser feito com uma folha de isopor, pode ser feito com um negócio grande branco. Essas coisas se resolvem super rápido, assim. Super, gente. Já vi gente tirando blusa, assim. Blusa branca, sabe? Sim, para rebater uma luz, né? Uma luz. A gente usa o que tem e super funciona. Nossa, que genial! Usar coisas assim da nossa rotina do cotidiano para manipular, assim. Nossa, eu acho isso incrível. É muito bacana. A história dos espelhos também, sabe? Uhum. Várias vezes a gente também usa espelho para poder jogar essa luz, só que é uma luz mais dura, mais forte. Se você quer uma coisa mais suavezinha, vai com isopor. Gente, isopor salva tudo. Não tem um set de cinema que não tenha isopor. A gente usa bastante para rebater luz. Que faz esse Nossa, meu sonho é poder trabalhar com fotografia assim. Gente, Ana, que legal. Vamos trocar uma ideia. Eu sou super entusiasta das pessoas, das meninas, das mulheres que querem entrar para fotografia, acho demais. Todo mundo, geral. Nossa, uma curiosidade, meus pais sempre, eu não tinha noção disso, mas meus pais sempre falam para mim que desde criança eu sou a pessoa que fala, eu quero tirar foto da família, sabe? Já nasceu com o pezinho na fotografia. Já nasceu com o pezinho na arte, em geral, porque, como dizem, né, a ovelha negra da família. Oh, meu bem, sei como que é. Mas é isso, tem as ovelhas negras, né? Imagina o mundo sem nós, ovelhas negras. Ai, eu tenho uma alegria. Depois que eu descobri que eu realmente tinha um potencial para ser uma ovelha negra, eu fiquei tão feliz. Bem-vindo ao grupo das ovelhas. Aqui dentro só tem ovelha negra, parece. Eu acho interessante que eu sou tão branca quanto um ovo, mas a gente fala que é ovelha negra, né? Pois é, né? Vamos mudar isso daí, gente. É porque a ovelha negra é uma atitude. A ovelha negra é uma atitude, não é uma cor. E deixa eu fazer uma pergunta, gente. Fala muito a questão de luz dura, quebrar a luz, e a questão de como utilizar a luz do dia, né? Aí, no caso, tem sempre horários específicos que vocês utilizam para gravar. Como é que é essa manipulação da luz do sol para poder chegar no efeito que se deseja? Gente, a luz que a gente sempre evita é a luz do meio-dia. Assim, a partir das 10 a coisa vai começando a ficar problemática para a gente, porque a luz do sol, ela faz uma sombra aqui, que é a hora da caveira, que a gente chama aqui, né? Da sombra aqui, a gente fica bem caveirinha. Fica uma luz de pino, né? Isso, a luz de pino. Então, a gente evita filmar a externa nesses horários. E quando a gente tem que filmar isso, a gente tem que usar um grande difusor. Não sei se vocês já viram, esses filmes grandes sempre tem essas imagens, assim, tipo um quadradão gigante, enorme, que se chama butterfly, e coloca por cima para filtrar essa luz, para ela não ficar tão dura. Mas não é um horário legal da gente filmar.
E tem muita coisa, isso depende muito do roteiro, mas, tipo, tem coisa que você vai querer filmar no fim da tarde, que também é um horário problemático, porque o dia cai assim, gente. Quando a gente está filmando, precisa da luz, passa correndo. É uma loucura. Acho que todo fotógrafo, toda pessoa de equipe já experienciou esse fim de dia, que é todo mundo correndo doido. Que, meu Deus, a luz está caindo, a luz está caindo, a luz está caindo, e a gente tem que filmar, e é uma loucura. Joana, Oi. cortando você um pouquinho e pegando o gancho, a luz natural ela é muito rápida, né? Uma vez a gente foi fotografar um pôr do sol, nós demoramos 3 dias para conseguir o efeito que a gente queria e ainda não chegou, entendeu? Porque ela é assim, quick and fast, muda o tempo todo, vem uma nuvem, enfim, é uma coisa bem louca, né? Eu tô aqui. Isso, e as nuvens ainda, gente. Eu acho incrível essa nossa interação com a natureza, né? Várias vezes a gente para o set inteiro, todo mundo no pique, tipo, gente, peraí, vamos esperar a nuvem. Aí fica todo mundo, oh meu Deus, qual o tamanho dela? É grande, espera. Aí fica todo mundo chutando, 10 minutos aí para essa nuvem. 10 minutos, facinho. Mas é isso, e é problemático mesmo, assim. E se você tem que cumprir, né, a ordem do dia, você tem, sei lá, você tem que fazer esse filme em uma semana. Como é que você vai filmar isso? E essa correria, são coisas que não dependem da gente, né? É realmente problemático, assim. E fim de tarde, gente, é isso que você falou, cai em um segundo. E vai acabando a continuidade de luz também, né? Que aí você está filmando, minutos é outra coisa, já não cola uma com a outra. Falando aí em fotografia, eu fui fazer uma sessão, e aí eu queria fazer umas fotos pegando justamente isso, esse pôr do sol. Eu tirei no máximo 5 fotos, e que ficaram boas 3. Muito limitado. É muito limitado, gente. É engraçado, quando a gente está fotografando, quando a gente está filmando, a gente vê como essas coisas, como passa rápido, assim, né? Quando a gente depende delas, passa voando. E é, para mim, o horário mais bonito. Até tô com um desafio de um curta que ele vai ser todo filmado nesse horário. E, assim, é um curta, não é um filme que eu acho que vai passar de 10 minutos, mas já falei, gente, ó, separa aí uns 10 dias, fácil. Porque, ainda mais agora, né? Tem que esperar passar essa época de chuva, enfim. Por curiosidade, achei. Por curiosidade, você falou que animaria da gente conversar sobre fotografia, então, quem tiver interesse sobre se aprofundar mais, porque no meu caso aqui eu não tô podendo dar meu melhor na aula, porque, né, circunstâncias, tudo bem. Então, tipo, a gente poderia conversar com você por algum outro meio ou algo do tipo? Sim, é a Ana que tá falando, né? Sim. Ana, eu passei aqui o meu, acho que o Pelúcio colocou de novo, o meu Instagram. Uhum. Manda um direct. Mando. Ideia. E, gente, agora com a internet tem tanta coisa interessante, tantos sites legais para dar uma mãozinha pra gente de fotografia. Ai, nossa, muito obrigada, porque, sério, desde criança eu sou doida com foto. Doida, 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 doida. Uma das minhas maiores conquistas foi tirar foto da lua de uma forma nítida. Nossa Senhora. Que é bem desafiador também, né? Uhum. Bacana. Obrigada, viu? Isso. Amo fotos também. Já tenho 4 álbuns revelados. Tem que revelar mais. Amo fotos. Gente, olha só, revelado. Que maravilha. Tão difícil hoje em dia as pessoas revelarem, imprimirem fotos, né? A Rebeca fez uma pergunta nesse sentido. Agora, faço fotografia analógica. Aqui em Brasília não tem revelação de película para filme que você está falando, né? Inclusive, gente, eu nem sei se São Paulo ainda está revelando, porque com a mudança pro digital, sim, eu acho que o pessoal estava indo revelar na Argentina uma época. Foi uma mudança drástica, que não... é um processo caro e que quase ninguém estava usando, né? É triste. Mas eu vi que estão rodando em Brasília por esses dias um filme em 16mm. Me deu até uma esperança do pessoal voltar um pouco isso, hein? Você viu isso, Marcelo? Não, o quê? O que estão rodando aqui em Brasília em 16. Não sei exatamente o que, mas vi. Não.
É o Nada, será? Não sei. Do Adriano Guimarães? Acho que é a Ana Vaz, talvez, a diretora. Ah, Mas, gente, é muito bacana o processo de negativo. Assim, eu tive a sorte de pegar o finalzinho dessa época, assim, que rodei alguns filmes longa em 16mm e 35 e eram processos maravilhosos. posso me intrometer um pouquinho? Pode ser. Que eu trouxe algumas coisinhas para mostrar para as pessoas. As primeiras são essas coisas que a gente resolve, né? Que eu estava brincando aqui. Outra coisa, gente, por exemplo, eu comecei a fazer uma história de live ano passado, entrevistando artistas, técnicos da cidade, né? Tá lá no canal, no YouTube. E aí acabei investindo um pouquinho numa besteira, por exemplo, um fundo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que tem um pano preto, né? Que eu coloquei aqui. Isso foi um kit que eu comprei, não é muito barato, foi R$ 700, mas eu acho que é possível encontrar, porque vem isso e vem esses holofotes ali que vocês estão vendo, né? É esse aqui, ó. Em LED. Cara, isso faz uma diferença enorme. São 2. E aí você pega essa luz, brincando um pouco com essa luz, brincando um pouco com essas possibilidades de rebatedores, de refratores, já muda muita coisa no seu filme, né? Então, essa coisa que vocês estavam falando, que horas filmar, quando o sol bate assim, ó, muda completamente a maneira de você enxergar a pessoa. E isso podem ser escolhas. Pode ser aquilo que a Joana falou, em termos de narrativa do olhar, né? Como a pessoa vai ter a experiência de ver aquele quadro pintado, aquela imagem. Então, saber um pouquinho disso. Outra coisa que eu vou mostrar aqui rapidamente, não sei se você poderia tratar um pouco disso, Joana, que eu não sei tecnicamente como explicar, mas questão do ISO e da exposição, né? Vou brincar aqui para vocês verem. Quanto mais aberto o ISO, né? Mais exposição à luz, digamos assim, você tem, né? Mais sensibilidade à luz. Quanto maior o ISO, mais você recebe, mais entrada de luz, né? Mais você recebe luz. É ISO. Então, ISO é o quê? O que é ISO, gente? O que é ISO, Joana? Gente, tem algumas coisas em relação à luz. Os celulares geralmente não tem isso, mas você vê em DSLR, né? Tem lá o ISO, que antigamente, quando era negativo, a gente chamava de ASA, que era o quanto de luz que um negativo recebe. Então, por exemplo, a gente tinha o 500T, que era o negativo que a gente usava mais para filmar à noite. Então, ele recebia mais luz. Então, a gente não precisava tanto da luz do sol não precisava tanto de luz do sol para expor, né? E a gente trabalha com diafragma, que é na lente, que é a quantidade de luz que entra, que chega nesse negativo, hoje em dia chega no sensor. Então, por exemplo, se o que o Marcelo estava falando aí, ele deixou bem clara a imagem dele, né? Então, ele subiu o ISO. Vamos supor que ali o ISO dele estava em 500. O que aconteceu? Estourou a luz. O que ele teria que fazer nesse caso? Fechar o diafragma. Eu não sei se vocês já viram que parecem umas pétalazinhas da câmera, da lente. Que é uma imagem clássica, assim, de lente, né? Que é onde entra a luz. Então, ele fecha o diafragma. Então, menos luz entrando. Parece um olho, né? Um olho. Exato, o mecanismo é parecido com o do olho. E aí, entra menos luz, então a imagem dele fica menos estourada. Agora, vamos supor, aqui a gente já vai brincar com foco. Vamos supor que eu quero deixar o fundo desfocado. Então, vou precisar que o meu diafragma, que são essas pétalas, né, trabalhando como olho, que entre mais luz. E quanto mais aberto o diafragma, menos profundidade de campo eu tenho. Ou seja, se meu diafragma está todo aberto, eu posso, às vezes, ter foco no meu nariz e não ter no meu olho. E aí eu posso abaixar o ISO. Entenderam essa relação?
Então, por exemplo, eu botaria o meu ISO em 100, que é bem baixinho, mas abriria todo o diafragma para entrar o máximo de luz e eu perder essa profundidade de campo. Então, isso daqui estaria desfocado, que é uma escolha estética. Né? Então, quanto mais fechado o diafragma, quanto menos luz entra pelo diafragma, mais foco eu tenho em tudo. Não sei se vocês já viram, assim, em filme, às vezes você tem foco em tudo. E às vezes você tem foco só no olho do ator. Então, isso é uma escolha de linguagem, né? Uma escolha narrativa. Só para ver se eu entendi, o diafragma ele vai meio que ditar o foco da fotografia, do que está sendo registrado. Na verdade, é a profundidade de campo, né? Que o foco mesmo... Ah, ok. Sim, desculpa, sim. Ali é a direção de fotografia e o diretor. Tipo, às vezes é interessante você, sei lá, ter foco só em um ator que ele está falando, se é um diálogo. E você vai trocando esse foco, né? Isso depende muito de cada filme e do que você quer contar na cena. Mas é isso, essa é a relação. Quanto mais aberto o diafragma, menos profundidade de campo você tem. Joana? Oi. A gente poderia explicar assim, mais ou menos, por exemplo, que o ISO, pensando um pouquinho na história do negativo, né? Uhum. O ISO seria o grau de sensibilidade do negativo, quanto ele é sensível à luz. Exatamente. E a exposição seria o quanto eu permito de luz ir para o negativo. É isso. Então, no caso hoje nas digitais... Que você decide isso pelo diafragma, né? E aí o diafragma é o mecanismo que te ajuda a determinar, definir quanto de luz vai entrar, não é isso? Exatamente. Então nos dias de hoje, no digital, o sensor seria esse negativo. Daí o nome é sensor, ele sente... E hoje você pode determinar o quanto ele vai sentir. Exatamente. Aí você define isso e aí você joga aquele tanto de luz equilibrando mais ou menos esses dois lados, né? Exatamente. E é isso. Sem deixar estourar, seja uma escolha narrativa, mas sem deixar estourar e sem deixar também que fique subexposto, que é quando fica muito escuro e você não consegue entender muito bem aquela imagem, quando você perde informação. E a questão do foco? Eu lembro da nossa entrevista que você falou assim, usou um termo tão fofinho que eu adorei, que é o foco doce. Ah, foco doce. Fofinho para quem ouve, terrível para quem vive. Foco doce, gente, é aquele foco que... Acho que lá no início da nossa conversa eu falei um pouco disso, que parece que você tá meio míope, sabe? Que não tá lá. Você não viu aquele brilho, por exemplo, eu tô fazendo foco ali no Marcelo. Eu não vejo o brilho do olhar dele, sabe? Fico com a impressão de que, sei lá, tô meio míope. Aí, ó, isso é um foco doce. Tá quase no foco, mas não tá. Famoso, nenhum foquista gosta disso, gente. É triste. Gente, vocês me dão um segundo, porque chegaram os cortadores de grama aqui, tá fazendo uma barulheira, não sei se vocês estão ouvindo. Não? Só um segundinho. Tá tranquilo aí. Então só tá me azucrinando mesmo. Cortador de grama é lindo para quem tá longe. Mas é terrível para quem vive. Adorei sua frase. É terrível. Outra coisinha, gente, que seria... me ajuda a entender que tem uma coisa na internet que é interessante ver sobre a questão de lentes. Esses kitzinhos, assim. O que você diria sobre isso, João? Que tem umas lentezinhas pequenininhas com um clipe que você pode, tipo, comprar um kitzinho de 2, 3 tipos de lente e colocar na frente da lente do computador, do celular. Uhum. Né? Isso já muda, por exemplo, porque, assim, vocês estão vendo que o meu quadro é esse aqui, vamos supor. Você põe essa lente e esse quadro, ele se abre ou ele fecha um pouco, meio que imitando
as milimetragens da lente, né? Porque as lentes, elas têm essa questão de pegar mais ou pegar menos, que tem a ver com o ângulo da lente, né? Sim. E são kits, assim, que custa de 50 a 2 mil reais, depende do tipo que você vai comprar, mas não são muito caras, né? Eu nunca usei essas lentes de celular, mas eu acredito que elas são uma boa ferramenta. Gente, só um instantinho, porque realmente está... Agora a gente está ouvindo. Isso. Rapidinho. E se nós estamos ouvindo, imagina para ela como é que tá, né? Pois é. Malditos cortadores de grama. Nossa, gente, tá alucinado ali. E a outra coisa que eu ia falar é o seguinte, tem um mecanismo no celular que eu já percebi, e eu não sei mexer com isso, mas quando a gente vai tirar uma foto, a gente pressiona o dedo na tela e aí a gente consegue bloquear, eu não sei se é a exposição ou se é o ISO, a gente determina que vai ficar naquele ponto. Porque a tendência natural do celular é ele ir regulando. À medida que eu vou mexendo, ele vai regulando a luz, né? Ó, ele vai fazer isso aqui talvez um pouco. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Não, porque eu mexi no ISO dele. Mas se eu aperto e seguro, aí aparece um quadradinho, aí tem assim, AE, AF, block. Você já reparou nisso? E aí você está bloqueando esse autorregulador do celular. Ele vai ficar fixo naquele ponto. Vocês sabiam disso? Você tem noção disso? Já viu isso? Para ajudar, assim, por exemplo, não ficar aquela coisa de ele ficar se autorregulando o tempo inteiro, tentando achar a luz ou um objeto, né? Eu acho que depende muito do celular, Marcelo. Tem alguns que não tem essa função. Ah, tá. Depende muito. Tem o celular da Motorola que... Gente, meu celular voltou, eu tô conseguindo enxergar todo mundo. Ai, eu tô muito feliz. Enfim, tem o celular da Motorola que ele já vem com a câmera, ele tem a câmera, aí ele tem uma câmera externa que você coloca como um capinha do celular, aí ele gera uma câmera como se fosse aquelas que a gente compra só câmera. 2 em 1. Entendi. A gente tem vários recursos. Essas lentezinhas são bem legais. E depende muito do celular. Acho que tem uma série da Netflix que foi toda feita em casa por alguns diretores e diretoras de fotografia que eles filmaram com o celular, assim. É um negócio impressionante. Uhum. Acho que era o Homeland, se não me engano. Mas, assim, são celulares que eu não tenho, assim, eu teria que vender um rim para comprar. São caríssimos. Homemade, isso. Homeland, a doida aqui. Homemade. Você recomenda algum tipo de celular nesse quesito de câmera? Ana, eu não sei mesmo, gente, porque meu celular ele é tão basiquinho, porque eu acho uma coisa tão cara. Mas eu sei que os iPhones, eles são bem bons para câmera. Mas realmente não... Eu tô puxando muito esse assunto do celular, assim, por conta dessa intenção, né, de ir para um segundo episódio do Gênesis e ver, assim, o que materialmente, tendo em casa, poderia se adaptar nesse universo do audiovisual, né? Por isso que eu tô fazendo essas perguntas, assim. Mas que também a gente encontra muita coisa na internet, né? Essas dicas, esses tutoriais, esses vídeos. Mas acho que agora a gente vai assistir com um outro olhar, né? Depois de ouvir a Joana. Mas essa coisa do celular realmente varia muito e é uma coisa de se pensar, assim, para um próximo filme de vocês, né? Essa unidade de câmera, porque às vezes tem uma diferença muito, muito forte de um telefone para o outro, né? E aí dá uma quebrinha, assim. Você foi bem gentil nas suas palavras, inclusive. Dá uma quebrinha. Agora que você falou, né, do negócio aí da luz, eu fiquei reparando no fundo, porque quando eu venho pra cá, lá no fundo estoura bastante a luz. Aí eu venho pra cá, fica bem menos. Aí... Seu celular vai corrigindo. É isso que eu tô falando, Helena. Eu não sei se todo celular tem isso, mas tem um mecanismo que você pressionando o dedinho na tela,
você bloqueia essa autorregulação. Eu não sei se todos os celulares têm isso. Aí aparece um quadradinho assim amarelo dizendo AE/AF block. Uhum. Você travou o... Não sei se o foco ou se a exposição ali naquele ponto. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer essa autorregulação. O que já é um super diferencial na hora de vocês tentarem manter essa unidade. Você pode falar para todo mundo, galera, vamos filmar com AF a 60%, sei lá. Eu vou tentar tirar uns prints aqui no meu celular, que o meu tem isso. Eu vou mostrar para vocês depois. Massa. Gente, 11h42 já, né? Eu acho que assim, é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Um filmezinho que eu fiz nessa quarentena, sozinha. E um pouco nessa base de tudo que a gente falou hoje, né? Que tá falando com a Brina, de antes ter pensado em enquadramento, de ter colocado a minha irmã lá. Muito obrigada, minha irmã, para ficar distandinha, enfim. E é isso, acho que a gente está nesse momento de experimentar, acho que vocês estão nesse momento de experimentar, dessas trocas, sabe? Vão com tudo, porque vocês já estão no caminho, né? Eu achei lindo, assim, quando o Marcelo passou o vídeo, eu achei que era um curta. Eu olhei e falei, caraca, o pessoal já começou 40 minutos, que lindo! É isso, gente. Eu falei que eu sou entusiasta do negócio, né? Tá, vou botar para vocês um pouco da minha carinha tapa, morrendo de vergonha, porque o Marcelo falou aí que eu tô atriz, maquiadora, não sei o quê, mas, gente, ó, só na quarentena, viu? Sou tímida. Vamos ter muitas quarentenas para isso acontecer mais. Não, chega! Não. Pelo amor de Deus, não. Peraí. Tá, agora vem minha parte bem tia do Zoom. Compartilhar a tela, né? E compartilhar o som. Embaixo tem um quadradinho para você escolher. Tela. É isso? Vocês estão me escutando? Estamos enxergando e estamos vendo. Te ouvindo. Ok. Agora, se tiver áudio, é importante você compartilhar também o áudio do vídeo. Ah, tá. Eita ferro, onde é isso aqui? Lá embaixo você vai ter os 3 pontinhos e aí você clica e vai ter a opção de share sound. Share sound. Eu enviei no seu celular. Desenho. Uhum. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que isso acontece antes de começar a fazer o share. Acho que se você desligar o compartilhamento de tela e fizer de novo, você vai ter a opção embaixo, uma espécie de uma tarja branca assim, um quadradinho à esquerda para marcar share sound, computer sound, uma coisa assim, share computer sound. Isso. E aqui aparece compartilhar som do computador. Isso. Aí já estava selecionado e otimizar compartilhamento de tela para clipe, não é isso? Então é isso, já estava, né? Acho que sim, então. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão vendo? Sim, vendo e ouvindo. Ok. Vou passar, então. E todo dia é isso. Eu acordo, levanto e verifico se o gato tá morto. Eu não sei se ele tá morto ou se ele tá vivo. Dizem que a pior morte é a morte em vida. É assim que eu me sinto nos últimos 6 meses. Mas por incrível que pareça, existe uma vida
um avatar. Não sei se eu posso chamar de vida. Vendo por ela o mundo acabar. Dentro dessa caixinha, todos acham que eu tenho uma vida. A vida da cintura pra cima. Haja paciência para tanta ansiedade. Haja paciência para estar dentro de um quadrado, dentro de outro quadrado. É estranho, porque ao mesmo tempo que ele me sufoca, ele me dá vida. E eu me fecho no meu avatar, dentro dessa caixinha, dentro de outra caixinha. Vendo por ela o mundo acabar. E todo dia é isso. Eu acordo e verifico se o gato tá morto. Não sei se ele tá morto ou vivo. Dizem que a pior morte é a morte em vida. Eu ainda tenho que refletir sobre isso. Porque esse medo é o medo da morte. A morte está batendo na porta. Choque total. Filme de pandemia. Uau! E é aquilo que eu estava falando com a Brina, né? Cara, fui olhando, assim, cada pedacinho da casa, o que eu ia usar, né? Como ia fazer. Aproveitei desses recursos, tipo, à noite, a luz do celular. Muito, inclusive. Luz do computador. Sim. A escolha dessa atualização azul que a senhora colocou presente todo foi de propósito para simbolizar o tempo? Foi de propósito. Foi de propósito. Eu mexi na temperatura de cor da câmera. Uhum. Então puxei bem pro frio para dar essa sensação mesmo dessa melancolia que a gente tá vivendo, né? Sim, ficou muito bom junto com esses planos mais carregados. E a sua voz preenchendo o silêncio, ficou ótimo. Parabéns. Ah, que vergonha, gente. Obrigada. Mas foi isso, assim, de fazer o filme sozinha, de pesquisar, de olhar. Cara, não tenho absolutamente, assim, nada de luz profissional em casa, de cinema, coisa do tipo. Então foi tudo, o que eu tenho em casa para poder fazer isso, sabe? Fui testando as possibilidades. Então antes eu tirei foto de todos esses momentos, sabe? Como que vai ser o celular nisso? Como vai ser a tela do computador? Sabe? Ali, quando eu tô sentada, assim, tudo muito azul com o celular na mão, entrando rápido, tipo, cara, tava na frente de um quarto, então abri a porta do quarto, acendi uma luz, um abajur lá no fundo para dar essa profundidade. Então fui brincando, assim, o que eu posso usar dentro da minha casa que pode ser interessante para a estética, né, para o visual do que eu vou contar. Gente, usem tudo. Dica, vela é um negócio que é sensacional, inclusive. E é legal o que você está falando, Joana, porque assim, eu acho que um dos grandes diferenciais, não estou dizendo de profissionalismo, tá, gente? Mas um dos grandes diferenciais, sobre tudo que a gente já falou nesse fim de semana e no passado, é essa experimentação antes. Porque a parte mais, talvez, difícil, mais estressante, é você começar a querer experimentar na hora realmente da produção. Na hora que vocês estão fazendo o filme. Então, você faz tudo isso antes, você testa, erra, acerta, experimenta, vê se funciona, vê se não funciona, na pré.
nessa, né? Nessa pré-produção. A pré-produção serve para isso. O finalzinho da pré, lembra que eu falei sobre a galera ir lá na locação e fazer como é que chama isso, Joana? O teste de luz. É o teste de luz. Set light, né, que eles chamam. Esse teste de luz, de experimentar, né, uma semana antes, um dia antes da filmagem, depende de quanto tempo você tem, e ir lá e ver, fazer todos os testes de erros e acertos antes de começar a fazer. Porque na hora que você vai começar a fazer, o tempo avua, né? Avua, gente, não dá para parar. Sim, eu acho que tudo que você puder testar antes de começar a filmar é válido. Sabe, fazer teste de luz, enfim, ver a coisa do som. Eu não sei se vocês perceberam, mas o meu tá cheio de ruído, assim, entrou passarinho. E ficou lindo. Gente, é sorte do destino, assim, porque foi assim, tive que contar com isso na captação de câmera, mas teve barulho de martelo, teve porta que abriu, sabe? Sensacional, amei. Linda então, tudo, cada detalhe assim, ó, sensacional. Obrigada. Eu tive a impressão que tudo coube mesmo, sabe? Quando você fala dos ruídos, assim, eu não acho que é aquela coisa que atrapalha, sabe? Eu acho que tudo estava bem feito e tal. Eu gostei muito da comparação que você fez do Paradoxo do Gato, né, de Schrödinger, com a pandemia e a vida que a gente viveu. Eu achei isso genial. Parabéns pelo seu trabalho. Oh, meu bem, obrigada. É bem isso que Perdão, Jona. Mas você falou essa questão do passarinho, da vela, etc. Eu achei muito orgânico. Parabéns. Gente, foi acaso, assim. E eu lembro de ficar muito chateada quando fui editar. E, putz, olha o que vazou aqui, um martelo. Mas, sabe, foi, assim. Às vezes rola. Como não tinha diálogo, foi tudo em off, ficou mais fácil, né? Mas, é isso. Fiquei tímida. Eu ia perguntar isso sobre a produção na hora de você... Na verdade, a pós-produção, né? Na hora de que você pegou todas as imagens que você tinha gravado, aí você só colocou o áudio em cima e foi assistindo e vendo, né? Onde cabia, o que ia... Como é que foi esse processo de pós-produção? Gente, eu editei. Primeiro, assim, botei as imagens e depois o áudio. E fui encaixando, cara, eu acho que aqui fica melhor, sabe? E fui realmente ajustando isso. E é meio doido, assim, o meu processo foi meio inverso, porque eu fiz o texto depois de filmar. Eu já tinha ideia do que era, do que eu queria contar, e o texto foi depois, e fui ajustando ele. É uma mágica, gente, é um processo muito, muito bom, assim. E a gente vai descobrindo nossos próprios processos também, né? Talvez neste caso, não é regra, mas talvez se eu tivesse feito o texto antes, eu poderia ter ficado mais engessada nos planos. Limitado, né? Ter me limitado. Então você escolheu o enquadramento primeiro e, tipo, o que você queria de imagem antes de fazer tudo, né? Sim, Quer dizer, o resto, desculpa. Muito cara, como a tecnologia, ela tá ajudando a gente, mas como ela também devora a gente, né? Ela toma muito nosso espaço e nosso tempo. E na pandemia isso foi muito evidenciado, então eu fiquei com isso. A gente tem que mostrar muito essa parte de tecnologia, como eu vou filmar isso. E aí fui fotografando o que eu tinha intenção de filmar. Deixa eu fazer um link aqui, gente, com o que a gente conversou logo no primeiro fim de semana. A gente pode dizer assim que a Joana pensou com os olhos. Né? Ela pensou com os olhos. E o que permite ela pensar com os olhos? Ela ter alfabetização na linguagem, na língua do olhar. Ela é alfabetizada nisso, ou vem se alfabetizando cada vez mais. Lembra do que eu falei de linguagem, de alfabetos, de entender os elementos, né? Então, ela tem domínio de todos ou de certos elementos. Aí ela consegue construir frases, né? Frases. Ela consegue construir essa narrativa pelo olhar. Seria diferente para um roteirista, que ele pensa com a palavra. Seria diferente para o cara de som, que pensa com o ouvido, sei lá. Então, esses canais de comunicação, quanto mais alfabetizado você tiver neles, ou seja, domínio, controle dos elementos que constroem, mais possibilidades você tem.
Mais ou menos isso. Sim. Acho que é muito aí. E aí a gente vai descobrindo os próprios processos, né? Quando você tem domínio. Vai vendo qual caminho é mais fácil, qual que é mais árduo, o que você pode evitar de dor de cabeça. Enfim. Mas para chegar aí, gente, é fazer. Façam mesmo, filmem, sabe? Explorem, testem, experimentem. Acho que tudo é muito válido e sigam em frente. Tamo junto. Olha que interessante a fotografia do Luquete Maldoso. Tá muito legal essa foto. Eu não sei porquê, mas eu lembrei, por causa da angulação, né? De Abaporo, aquele quadro da Tarsila do Amaral, que tem um pezão, assim, por como a câmera tá pegando o braço ali. Tá um Abaporo meio conceitual. Mais conceitual que Tarsila. E o fundo azul, muito interessante. Tá lindão mesmo. Gente, eu já gostaria, assim, de agradecer de cara, sem querer terminar, mas já agradecendo muito a sua participação, Joana, a sua doação de tempo aqui, maravilhoso. Obrigada pelo gentileza. Essa troca é sempre muito legal, muito legal. Que a gente puder estar ajudando e incentivando, sabe? Já falei que eu sou entusiasta, gente, então podem contar sempre comigo. E aí, falando nisso, em contar contigo, a gente meio que deixou aqui uma possibilidade, né? Quem sabe, daquelas pessoas que tiverem interesse, como o caso da Ana Beatriz e outros, né? Que se por acaso, algum dia for possível, num set de filmagem, num projeto, acontecer de eles entrarem como um observador, de alguma forma acompanhar pelo menos de 10 dias né? Claro. Se isso for possível, se tiver controle disso, de convidá-los. Gente, a gente só está com esse problema agora chamado pandemia, que é que assim, os sets estão cada vez mais reduzidos, com a equipe mais reduzida, mas acho que passando isso, gente, vai ser um prazerzaço tê-los junto com a gente. Obrigado. Qualquer oportunidade, estamos disponíveis. Para gravar em casa, qualquer coisa, estamos aí. Massa demais, gente. Estamos juntos. Joana, entrando na fala do Marcelo também, sem querer terminar, mas já pegando o agradecimento mesmo, assim, sabe? O quanto que está sendo enriquecedor toda essa troca. Eu mesmo ontem estava assistindo uma série aqui e aí a gente já fica meio que perturbado, cara. A gente já começa a olhar o negócio e percebendo a escolha de angulação e como é que foi, e aí tu fica assim, eu nunca mais vou conseguir ver uma série só como espectador. Cuidado com isso, vou falar sobre isso na tarde de amanhã, viu? Gente, essa é a minha vida. É observando foco. Às vezes eu falo, cara, eu preciso desligar. Que tem umas coisas assim... gente, falando de série, vocês viram Cidade Invisível? É essa que eu via começar a ver ontem, e aí foi por isso que eu comecei a viajar. Sim, é muito boa. Muito maravilhosa. E ela é uma aula de fotografia, sabe? De escolher enquadramento. Os enquadramentos dá medo na gente, né? Que gera ansiedade. Tipo, gente, por que esse diretor tá fazendo isso? E essa série tá indo bem não só no Brasil, no mundo todo. Então, que bom que o cinema nacional tá andando, né? Uma sacada e tanto, né, cara? E, cara, ele tá falando do nosso folclore, né? Sim. Muito bom. Alguém mais quer fazer um comentário, uma última pergunta? São 12:00, até para todo mundo ir almoçar, ter um tempinho de respiro e voltar às 2 horas. Queria só agradecer. Pode falar. Tá, desculpa. Joana, muito obrigado por ter assistido o filme, né? Por ter visto o nosso trabalho e por essa fala, né? Por essa manhã, foi maravilhoso. Eu adorei você, muito carismática, muito fofa. E, enfim, muito obrigado por esse feedback, por todo o aprendizado, e é isso. Gente, que isso. Tô feliz mesmo de estar aqui com vocês, de verdade. Eu gosto muito dessas trocas. Gratidão, Sabrina? muito obrigado. Só um comentário assim sobre o workshop. E depois que eu comecei a
depois que com o meu workshop, parece que, não sei, me deu uma cabeça assim mais de direção cinematográfica, todo filme agora que eu vejo, eu já sentei mais o que está acontecendo ali e vai ampliando mais o horizonte e trazendo um pouco mais de conhecimento para aquilo que eu estou fazendo no projeto oral. Até tive que gravar a cena de novo, aí agora eu vou pegar as dicas de Joana para concluir. Muito obrigada, Joana, hoje me acrescentou muito. Agora tem um norte, como terminar. Ah, que linda. Brina, boa sorte no seu projeto, viu? Vai dar certo e se joga. Rê, quer falar alguma coisa? Eu não comentei no começo, Joana. A Regina é a coordenadora do Centro de Juventude Ceilândia, minha parceira, é quem compra as minhas loucuras. Rê. Oi. Ai, Joana, me perdoa. Eu vou pedir desculpa, não tô nem aí. Eu já entrei, né, de voadora no Pelúcio, falando sobre o filme. Me perdoa, não te cumprimentei, não te agradeci, mas te agradecer agora, assim, do fundo do meu coração, por toda essa dedicação, por todas essas trocas, tá? Eu sou super suspeita em falar de fotografia, porque é uma coisa que eu sou apaixonada, sabe? Assim, sou viciada mesmo, faço algumas fotos e obrigada pela troca mesmo, tá? Obrigada de verdade. Nossa, e assim, eu fico aqui olhando os meninos falando e isso é tão gratificante, tá? Obrigada, sinta-se à vontade, a casa é sua, a casa é nossa, tá? Sentindo vontade é só voltar voltando. Obrigada. Nossa, muito obrigada. Eu realmente adorei, mesmo chegando um pouco atrasada, adorei saber sobre tudo isso. Obrigada. Ah, linda. Que bom que você chegou e que deu certo. Nem me fale. Não. E posso falar outra coisa? Na sua foto que a gente foi fazer o card, menina, você tava tão diferente, e aí a gente olha para você assim, é tão novinha e com tanta bagagem. Meu Deus, que lindo! Regina, ganhei o dia, gente. Ela é múltipla, ela é tudo. Nós tivemos alguns meninos que participaram do Pastor e o Guerreiro, né? Sim, sim. Que legal. A segunda unidade de câmera. Gente, foi muito legal, assim. Que bom. Ai, que máximo. Sim. Mas aquela foto eu tô em 7, gente. Em 7 eu trabalho muito séria. Tem gente que acha assim que eu tô sempre meio irritada, mas é muita concentração, sabe? Não, gente, quando eu conheci a Joana, eu nem chegava perto. Tem muita gente que fala isso, porque é muita concentração. A gente tem que estar realmente ali ligado, conectado, e nisso fico super séria. Enfim, aí tá aí o Marcelo falando que tinha medo de mim. Gente, se vocês me encontrarem em 7 e eu tiver séria, pode falar comigo, viu? Demais. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado. Deixa eu só falar uma coisa, que a gente está aqui com a Eliane Salzano, que é a nossa assistente social. Ela é mega assim, apaixonada por vocês, né? Por esse trabalho, pelos nossos meninos. Liz, abre a câmera aí, fala um oi para ela também, Lizinha, linda. Ai, todo mundo lindo, eu tenho vergonha. Olha aqui para mim, vê se tem alguma coisa linda aqui. Tô desgrenhada. Não, tô lindo também, tô apaixonada. Pronto, cheguei. Joana, amei a maneira como você explica. Não sei, eu imagino você no set bem séria mesmo, porque são muitos detalhes e a gente tem que concentrar, né? Eu sou apaixonada por fotografia, por teatro. Eu fiz um pouco disso, né, na minha juventude. Então, eu admiro muito, porque cada um, quando vê uma cena, tem um olhar. Eu entendo de um jeito e assimilo, você de outro, a Sabrina de outro, a Xuxa de outro, e assim vai. Mas esse olhar diferente
como a gente... Isso daí é você quem passa. A gente vê pela tua lente, e aí você entra no universo de cada um. Então, é muito importante a luz, porque às vezes eu vi aquilo que minha internet hoje não tá boa, por isso que eu fiquei bem fechadinha, e não pelos cabelos desgrenhados, né? Mas que acontece? Você estava, puxa, olhando o celular na cama, daí você põe ele para carregar, é uma cena do dia a dia, puxa, eu já passei por isso, e daí você acaba entrando no nosso universo. E aí eu interpreto do que... Então, assim, eu acho muito importante isso, e eu sou psicanalista, então a gente já começa a ver coisas. Eu sou apaixonada, então eu amei. Obrigada, você realmente hoje fez minha manhã diferente. Amei, viu? Adilson, Xuxa, Marcelo, olha, eu estou realmente amando esses workshops. Quero certificado! Eu quero estar com um dia, se tiver um dia com o João, eu também quero. Eu fico, eu levo meu banquinho, e eu fazia isso quando fazia teatro, que era muita gente, eu queria ver as cenas, aí eu tenho um banquinho, gente, ele existe até hoje. Eu tenho um banquinho, eu levava, eu dobrava, eu sentava e ficava olhando com meu caderninho, que nem eu estou aqui, ó, tudo anotadinho aqui, aí eu ficava, anotava tudo, eu fico calado, eu juro. Gente, que maravilha. E, poxa, eu acho que cinema e psicanálise, ó, estão juntos, né? Caminham muito juntos. Amei. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade, Xuxa. Ai, gente, felizona mesmo. Ganhei o dia, hein? Obrigada eu. Demais, obrigada demais. Maravilha, gente. Então, acho que é isso. Vamos fazer aquela nossa prática agora, né? De desligar um pouco, não se preocupar com tudo isso, deixa esse conhecimento todo sedimentar aí tranquilamente. E a gente volta às 2h hoje com o Forest. Teve foto, tio? Já tiveram vários, mas a gente pode tirar mais uma agora com as câmeras abertas, então, para registrar esse momento. Pode ser? Beleza. Quem puder, então, abram as câmeras aí. Vamos botar o rostinho no sol. Que sol, gente. Tá tudo nublado aqui. Ah, é? Ah, desculpa, que aqui no litoral tá ótimo. Ai, ai, ai. Olha ele passando vontade na gente. Vamos lá. No litoral de Águas Claras, onde eu tô. Ai, ai. Só se no litoral da enxurrada. Passando do lado da chuva. Vamos lá tirar um print agora, gente. 1, 2, 3 e... Valeu, tá registrado, gente. Obrigado, vocês são maravilhosos. Olha que ótimo, gente. Olha essa coxa de retalho maravilhosa, assim. Tem gente no sofá, tem gente no carro, tem gente andando, tem gente... né? É muito legal isso. 1000 possibilidades. Isso aqui já é um filme. É isso. Então, eu tô saindo, tá, gente? Às 2h a gente tá de volta. 2 mesmo, Adilson? 2, né? Ok. 2h. Joana, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Muito obrigada. Tchau, gente. Qual é o seu Insta, Joana? Obrigada. Vou botar o Insta dela de novo aí, gente. Tá bem. Eu já tô seguindo, gente. Já tô seguindo. Eu já até marquei ela já. Né? Eu vou marcar depois, mas já tô seguindo. Porque a gente é rápido no gatilho. Vocês são... É isso. Velocidade. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tô indo. Tchau, obrigado. Anotou, Sabrina? Posso sair? Até 2h. Tchau.